Conectados com Priscila Menucci. Vem ficar ligado, cola aqui no canal. Conectados com Priscila Menucci. Conectando pessoas, histórias e emoções. Chegamos conectados com você, conectados comigo, Priscila Menucci, e conectados com os nossos convidados. Hoje falaremos de tudo um pouco: empreendedorismo, dança, movimento, salto. Eu quero saber tudo. Eu não quero que ele me esconda nada. É ele mesmo. Mas segura aí o nosso merchanzinho, que já já eu te conto quem tá aqui com a gente. Essência de Maria, feito com amor. Em cada fragrância, um toque de flor. Cuidado que envolve, faz bem pra você. Saboaria artesanal pra sentir e viver. Essência de Maria, a pureza do artesanal feito com amor. Voltamos, viu como foi rapidinho? É papum, nem deu tempo de espirrar. Agora, gente, movimento, empreendedorismo, eu quero saber como que ele lida com tudo isso. E isso porque ele começou novinho. Cleiton Araújo, muito obrigada por aceitar esse convite Eu de que estar aqui nos agradeço. Conectados. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Estar aqui com você é uma Imagina. honra. Muito obrigado mesmo. Imagina. Quando deu início à jornada, foi com 16 ou 17 anos? Então, na verdade, eu já iniciei com 16, com a ideia de querer fazer toda essa parte artística. Certo. Mas ativo mesmo, já fazendo as apresentações em restaurantes, nas academias, já iniciei com 17. Porque tem que haver uma preparação antes de ir para as apresentações, né? Exatamente. Tem Então- todo um ensaio. Sim, aí eu Não falo é? assim, ó, quando eu comecei com 16, mas realmente na carreira artística, fazendo as apresentações, os shows, eu iniciei com 17. 17 anos. 17 anos. Ah, e essa paixão pela dança? Olha- Já tem alguém na família Não, envolvido? eu acho que eu sou o único artista da família. É? O único artista da De família. onde veio essa doideira? Porque todo artista sabe que é meio não bate bem, tá, gente? E onde veio isso? Então, olha, eu sempre quis aprender a dançar, mas Certo. eu achei que ia começar assim, com aula, aí eu ia lá só aprender e depois passava, né, ia terminar por aí. Aí dançar numa festa, mas não. Você queria, no momento era só aprender Só na sua aprender a cabeça. dançar. Até porque eu era muito da parte mais administrativa. Ah, Então, tá. assim, como eu sempre fui muito bom aluno na escola, então eu ficava assim, não, eu vou trabalhar na área administrativa, né? Eu vou, enfim. E aí, não, de repente mudou, assim. Aí eu entrei num espaço aqui em São Bernardo do Campo, comecei a fazer as aulas de dança, iniciei com a dança de salão, que também foi bem diferente, porque não era o tipo de dança que eu Que queria você aprender. queria. E aí foi quando eu recebi o convite para já dançar nos restaurantes em São Bernardo do Campo, depois de quase 6, 7 meses, mais ou menos. Nossa, mas foi rápido. Foi muito rápido. E o pessoal da academia falava mesmo, olha, muito rápido, você tem o dom, né? Daqui a pouco eu comecei a ensinar. E aí eu falei, não, e daí, ó, deslanchou. Deslanchou. De lá pra cá eu não parei mais. Não, isso é bom. Isso é muito bom. A família apoiou? Muito. Ou não? Falou, não, vai minha estudar, mãe sempre apoiou. vai ser médico, vai ganhar dinheiro, meu filho. Olha, a minha mãe, ela sempre apoiou. Assim, igual eu falei, né? Como eu sempre fui muito bem da escola, sempre tive uma vida mais independente. Certo. Trabalhei desde de novinho. De novinho. Então, a minha mãe era muito segura de mim, assim. Então, ela falava, não, o que você decidiu, o que você quer fazer. Até porque eu sempre dei muito conta, assim, de trabalhar, conciliar com as aulas, os meus cursos e os shows à noite. Ah, tá. Você Então, não, tipo, nada, nunca te atrapalhou. Nunca, nunca, nunca. Eu sempre dei um jeitinho, como eu dou até hoje, Não é? para poder honrar com todos esses compromissos, né, essas responsabilidades. E eu sempre fui muito dinâmico para isso, para não ter que prejudicar uma coisa, né? Assim, não, eu sempre quis com que tudo que eu me envolvesse realmente tivesse um significado muito grande para mim. Tivesse sentido. E um sentido, exatamente. Não é- E aí não- minha mãe sempre acreditou, filho. Ela só não gostava muito porque eu me cansava muito. Então, tipo, eu me encostava assim no lugar, aí ela Você já chegava, eu já dormia. tava dormindo. Aí ela fala, você precisa maneirar um pouquinho, porque o lugar que você encosta, você dorme.
Mas assim, mas até hoje também. Onde eu encosto um minutinho, já tô lá Ó, dormindo. Não, então eu vou ficar falando, porque senão daqui a É, pouco é verdade. ele tá dormindo aqui. Aí isso não vai ter graça. É verdade. Nem um verdade. pouco. Nesse longo tempo, porque já é longo, Sim. você começou, vamos se dizer, com 16, Sim. né? Você tá com quanto tempo? 33 anos de carreira? Eu tenho. Esse ano fez 31. 31? Isso. Ó, já tô colocando 33, gente, já tô chamando ele de velho. E aí Tudo eu fiz isso? esse ano 47 anos. Então já tem 31 anos de carreira. Agora, em março, dia 6 de março, fez 31. Nossa, que mês maravilhoso, desculpa, não é por nada não. E é meu aniversário também, dia aí, 20. ó. Pisciano, gente. Pisciana, dia 17. É, eu dia 20. Ah, que delícia. Desculpa, né? São pessoas maravilhosas. E nesse momento, nessa trajetória, já pensou em desistir? Nunca. Não, nunca veio aquela coisinha no coração falar, eu acho que eu poderia estar fazendo outra coisa. Não, nunca pensei. Assim, eu estou sendo sincero, nunca pensei em desistir. Até hoje, quando eu sinto dificuldade, porque assim, a gente sabe que no Brasil, onde nós vivemos, é muito difícil, né, o valor com a arte. A arte não é valorizada, Então são né? poucos artistas, não estou dizendo os famosos, estou dizendo os artistas que conseguem se manter com o seu próprio dom ali, com o seu próprio trabalho no meio Exatamente, artístico. no meio artístico. Sim. Então, mesmo no momento mais difícil, eu nunca usei a palavra eu vou desistir. Nunca usei. É que eu sempre pergunto por esse motivo, porque nem sempre todos pensaram em desistir, né? Alguns, obviamente, pensaram. E até em outras carreiras, não só na área artística, mas na nossa área, na área artística, é mais difícil. Por É isso que eu mais difícil. pergunto. Que às vezes bate, assim, não é aquela decepção. Que nem você se esforça tanto, Sim. você se esforçou tanto para chegar onde você chegou, e de repente não é tão valorizado quanto. Sim. Não tô falando de artista famoso, não, mas tanto quanto uma outra pessoa, uma outra profissão, entendeu? Sim. Não é de porque, ó, pessoa. os artistas famosos, eles já têm os seus trabalhos, então eles são reconhecidos, né? São os Exatamente. famosos. Os artistas, eles precisam... eu falo assim, eu mato um leão por dia, mas tem gente que fala assim, eu mato 2. Exatamente. Mas é uma luta, assim, eu acho que nada é fácil nessa vida, ainda mais hoje, nos dias que nós vivemos, eu acho que tudo é muito difícil. Sim. E você tem que estar sempre preparado para estar ali, motivado. É claro, tem dia, né? Nós não somos... Não, nós, perfeito, né? Sim. Não é tudo flores. Mas pensar que estar difícil é para todos. Né? E em Então, qualquer profissão. em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Eu também vejo muito isso. Assim, mesmo com as dificuldades lá atrás, quando novinho, quem foi suas inspirações ou só sua inspiração? Olha, eu sou eternamente grato ao meu professor, o Netinho. Porque eu só cheguei hoje onde eu estou porque eu iniciei. E esse início foi com ele. Então, ele sempre deu muito apoio. Ele sempre teve um olhar muito humano, né? Ele sempre deu força nos momentos que realmente... Porque, você sabe, numa academia de dança, que tem dezenas de alunos... Sim. Você precisa dar chance e oportunidade para todos, né? Então, assim, ele teve um olhar diferente comigo para realmente acreditar no meu trabalho, para eu iniciar em tão pouco tempo fazendo shows e viajando com as bandas de formatura, porque foi assim que eu comecei. Restaurantes bandas. e bandas de formatura. Entendi. Né? E agora, dos artistas, gente, eu amo a Carla Pérez. Eu amo Carla Pérez. Então, assim, o grupo El Chan, ele foi muito... Ele é uma representação muito grande para muita gente. Então, Sim. muita gente ama o Chan. Mas a Carla Pérez, ela sempre foi minha referência, assim. Sempre foi De profissional. Dança, ela dança muito, carisma. Enfim, a história de vida dela, né? E estando dentro do El Chan, mexe muito comigo. Então, assim, eu sou fascinado. Então, ela foi uma grande inspiração. Além do professor, Além do professor, ela como também, artista, como artista. foi a Carla Pérez. Tá vendo, Carla? Aí, toma. Eu sei que você fez educação física. Fiz. Hoje eu sou formado. O que você acha que ajudou? Então, olha, hoje eu sou formado tanto na licenciatura como no bacharel. Certo. O que me fez levar a educação física foi entender justamente mais o corpo humano quando se dança. Então, eu ficava assim... Na eu parte acho que... física Exatamente. da coisa, né? Exatamente. Não é só os movimentos, mas o que acontece. Sim, porque o que eu pensei, agora eu preciso dar um passo maior, que é o quê?
já que falam que eu sou bom no que eu faço, então eu preciso dividir os meus conhecimentos. Mas Sim. para você dividir os conhecimentos, você precisa estudar. Não é simplesmente chegar e falar assim, eu danço bem, agora eu posso ensinar. Não, acho que, claro, quem tem o dom vai ensinar. Mas se você estudar, se você ir além, Eu acho isso também. ter um diferencial para as nomenclaturas, saber realmente como o seu corpo age num alongamento, por exemplo, numa dança que vai trabalhar mais a parte cardio, e você falar de uma forma diferente com o seu aluno, com certeza você, dominando esse assunto, é o que eu sempre quis. Aí eu falei, não, eu vou para a educação física, porque aí eu vou conhecer mais o corpo humano. Exatamente. Inicialmente foi essa a minha ideia. Eu falei, eu preciso dar um passo maior e agora eu vou sair dos shows. Não literalmente sair, mas eu vou para a parte agora de ensinar, dividir os conhecimentos, né? Né? Aí é bom conhecer, sempre. Sim. Sempre é bom conhecer. E amei, viu? Gostou? Muito. O pessoal fala assim, educação física é mais fácil. Não, gente, olha, estuda como qualquer outra profissão, né? Claro, tem a parte mais prática. Porque a galera vê que é só tipo, acha que é só são só os exercícios. Mas não é isso. Não, nossa, tem matérias que Corpo você precisa humano, né? conhecer, você precisa ler muito, você precisa estudar muito. Fisiologia do exercício, meu Deus, é muito difícil. E tem uns nomes estranhos. Exatamente. Biomecânica, precisa entender muito de matemática. Então é estudar mesmo, gente. É não de fácil. verdade. Aí tu fala, educação física é fácil, é só lá fazer uns polichinelo pronto. Opa. Não, é Não. gostoso, né? Porque você vai praticar, você vai, por exemplo, fazer uma aula e aí você vai para natação, você vai dançar, você vai para ginástica, você vai para slackline, você vai para um tecido circense. Tem que ter essa prática. Mas estudar sobre isso também é difícil. Né? Não é só a prática. Tem que estar lá no papel e decorar lá aqueles nomes todo complicado. E é mesmo. Óbvio, né? Aí você juntou a arte com a saúde, né? O que foi mais importante para você nesse processo? Porque você já vinha com o conhecimento da dança, Sim. aí você juntou com o aprendizado da educação física. Óbvio que você falou que cresceu muito, foi muito bom para você, mas o que agregou pro Cleiton? Olha, Cleiton Pessoa. sim, até para. É que eu falo assim, ó, eu dou um passo de cada vez, Priscila, eu não tenho pressa. Então, às vezes o pessoal fala assim, eu quero para ontem. Não, não quero, eu quero de tranquilo, que realmente seja uma coisa pensada e que isso possa, igual como você falou no começo, que seja algo muito positivo para mim, né? E o que agregou comigo? Meu corpo, minha saúde, minha alimentação. Então, eu aprendi muita coisa lá. Então, eu aprendi como me alimentar de uma forma saudável. Porque, assim, quem dança, igual, tipo, não é querendo falar nada, mas se eu falo assim, tenho 47 anos. Tipo, não dá. Igual, eu já fui fazer trabalhos fora que eu tinha que preencher uma ficha. Às vezes eu não coloco minha idade lá, porque às vezes o pessoal fala 47 anos. Tá velho. Já, realmente, gente. Mas a galera fala. E aí, quando eu falo a minha idade nos trabalhos, aí eles falam assim, nossa, não parece tal. Mas por quê? Porque dentro dessa questão do estudo, além da dança de fazer exercícios, saber se alimentar, saber como lidar com essas situações com o seu corpo, é muito benéfico para a saúde, para você, né? Então, isso foi algo muito positivo para mim. Pra você, E Cleiton. automaticamente cuidar das pessoas, né? Sim. Porque quem quer dançar não são só os que têm 16, 17, 15, 20 anos, não. Eu comecei a trabalhar com os idosos, que são a terceira idade, então você tem que tomar um cuidado maior, você tem que saber como lidar com esse público, com Você as não vai dar gestantes. uma zumba, né? É Exatamente. diferente a zumba. Exatamente. É toda uma estratégia de estudo. E outra coisa assim, existem exercícios e até mesmo algo que você precisa tomar muito cuidado, por exemplo, ao dar para um idoso, para uma gestante, por exemplo. Então, todos esses públicos eu trabalhei. Só que não dá para você trabalhar, por exemplo, com uma gestante ou com um idoso ou com cadeirantes deficientes sem você ter um preparo para isso. Não é só porque eu sei dançar que eu vou poder saber lidar com essas pessoas, não é. Tem que estudar, gente. E isso foi muito bom. Foi o que foi muito positivo para mim, para minha carreira, né? Isso que é bom, agregou muito Agregou muito. para a pessoa Cleiton, Sim. né? Não digo como professor, como profissional, mas para a mim. pessoa. Quando a gente trabalha, eu digo a pessoa, né? A gente se torna um profissional muito melhor, Sim. né? Muito melhor. Quais as modalidades que mais marcaram Olha, nessa trajetória?
Vamos lá. Pensando na minha adolescência, que foi aos 16 anos, o que mais marcou pra mim foram as bandas de formatura e as bandas de forró. Então, isso eu não esqueço. Até hoje, no meu dia a dia, igual agora no final do ano, geralmente no meu estúdio, eu sempre faço a comemoração do ano de carreira. Então, eu faço o jantar, contrato uma banda e eles cantam literalmente os repertórios que eu dancei na época. E quem tem essa vivência de dançar com essa banda, hoje são os meus alunos. Olha isso. Então, eles têm a vivência de dançar com uma banda. Então, isso é muito marcante pra mim. Então, isso não sai de mim, assim. Porque hoje em dia não existe mais isso, né? Sim. Assim, até existe, mas assim, é de uma forma bem diferente. Mudou Bem muito, diferente. né? A não ser as bandas de Nordeste, que continuam Sim. assim, né? Mas hoje você vai, por exemplo, pra uma banda baile, dificilmente você acha um corpo de dança que vai dançar literalmente o ritmo que Difícil. tem que ser trabalhado. Uma zumba, um bolero, um tango. É difícil achar hoje, viu? É bem difícil. É complicado, Mudou né? muita Mudou coisa. muito. Mas na essência não sai, eu acabo contratando a banda, peço para fazer os repertórios e os meus alunos vivenciam isso, eles amam. Ai, que Agora, delícia. trazendo, por exemplo, já quando eu vim para São Paulo, porque chegou um determinado tempo que eu saí da casa dos meus pais, eu vim tentar minha carreira em São Paulo, e aí o meu marco é o teatro musical, porque aí eu descobri o teatro musical, por isso que eu tô falando, uma delícia. coisa de cada vez. Aí eu descobri o teatro musical, então são fases. Aí saindo daquela questão de que eu sempre tive dentro de grupos, eu não tinha ainda o meu espaço e nem o Certo. meu grupo. E a partir do momento que eu passei a ter o meu espaço e inclusão de todas essas modalidades, a minha marca hoje é a passarela e o estileto. Então é uma coisa assim que Que veio veio vindo. e Foi uma somando, né? construção, né? Sim, e Foi uma somando ao meu construção. conhecimento. Isso é muito bom. Você não veio, tipo, desembestado. Não Não. foi, né? Foi por partes, Foi por literalmente. E as Libras? Entrou como na sua vida? Eu trabalhei numa ONG em São Miguel Paulista. Certo. E lá eu fui contratado para ser o professor de dança para alunos que faziam trabalhos profissionais, cursos profissionalizantes. E aí lá tinha um professor de Libras, um professor de dança, um professor de teatro. E E tinha aí uma série de professores. E aí eu passei, além de dar aula de dança para esses alunos, eu também gostava muito da língua brasileira de sinais. E foi algo que foi como se fosse uma referência para o que é o meu estúdio hoje. Entendi. Então, o que eu vivi nessa ONG, ONG. eu trouxe também pro meu estúdio. Então, língua brasileira de sinais, eu não sou intérprete, Certo. mas eu dou aula de língua brasileira de sinais, até mesmo porque hoje o processo de inclusão é importantíssimo. Eu trabalho em escolas, a gente tem os teatros musicais e eles precisam ter a vivência. Então, eu também dou aula de língua brasileira para eles. E eles precisam saber Sim, o que está acontecendo. hoje é essencial, é Não, importantíssimo. muito. Já fez alguma apresentação com surdo, mudo? O meu TCC foi. Foi. O meu TCC foi Dança para Surdos. Foi sensacional. Sensacional. Sim. Eu escolhi porque amo dança. E aí eu falei, mas eu preciso fazer algo diferente. Eu sou muito disso, viu? De querer fazer coisas diferentes. Eu nunca procuro fazer igual às outras pessoas. Mesmo que tenha Você uma vai na referência, contramão. mas vai na minha essência. Então eu falei assim, não simplesmente fazer um TCC sobre dança. Por que não danças para surdos? E foi sensacional, assim, meu TCC. Foi o primeiro trabalho que eu fiz com um grupo, que se eu não me engano, acho que era de 4 ou 5 surdos. Certo. E o meu TCC foi muito bom, assim, aprendi muita coisa com eles. Foi né? muito difícil? Olha, pra não foi você? muito porque eu já sabia a língua brasileira de sinais, mas se eu então não tá. soubesse, provavelmente a dificuldade seria a comunicação. Maior, né? Sim, Seria sim. maior. Você lembra a coreografia que você fez? Você lembra o musical que você fez? Olha, eles teriam que. Eu teria que fazer assim, no meu TCC. Eram 5 ouvintes Certo. e 5 surdos. Então, era sobre a sensibilidade deles, que era aquela questão de você pôr a caixa de som próximo de um tablado de madeira e eles sentirem A a vibração. sensibilidade, a vibração, para sentir como era o ritmo. E qual dos dois que, na verdade, iam executar melhor os movimentos? O ouvinte Entendi. Ou ou o surdo. O surdo. Mas a questão de o aguçar, né, os sentidos, por incrível que pareça, porque as pessoas falam assim, mas eles ouviram, né, eles viram, tinham...
E o outro não, mas o grupo de surdos se deu melhor. Eu imagino. A sensibilidade, Sim, né? pela atenção de saber o que estava acontecendo. Aguçar os todos outros os outros sentidos. Principalmente a audição, né? Para poder sentir o que estava acontecendo. Exatamente. Se O entregar, ritmo da música, literalmente. Eles estavam ali presentes. Sim, sim. Porque é fácil pra gente que ouve, que fala, que vê, né? Agora, pra eles é outro babado. No seu estúdio tem pessoas PCDs? Olha, eu tenho muita vontade de ter, sabia? Mas nunca entrou um surdo. Cadeirante Eu ou um tenho surdo? famílias que vão assistir, pessoas de famílias que vão Certo. assistir o espetáculo. E como nós temos algumas traduções de músicas, sempre tem um personagem surdo nos meus teatros musicais que eu monto. Certo. Então, nós temos familiares que são surdos. Então, mas eles que vêm frequentam só o estúdio, assistir? só assistir. Mas que frequentam o estúdio ainda não. Não. Oh, meu pai. Precisa Precisa. vir, Inclusive gente. fica o Galera, convite, né? De repente, se conhecer alguém, querer indicar, né? Não é? Um estúdio tão repleto de atividades. então, Com tipo, certeza, completo, sim, né? Eles ficariam muito felizes de estar lá, sabendo Ia que nós ser falamos também muito língua bom. brasileira de sinais. Isso é uma delícia. E como foi atuar na Itália? Olha, a Itália, eu fui mais um trabalho para a parte de passarela. Então, esse foi uma outra fase da minha vida, que foi na época da pandemia, que não tinha mais o que eu fazer para tentar manter meu Sim. espaço, para tentar manter a minha imagem, os meus trabalhos. E foi quando eu comecei a fazer duas coisas paralelas. Primeiro, eu gravava vídeos fazendo divulgações para os comércios da minha região. Certo. E aí Né? lançava esses vídeos na internet e virei garoto propaganda aos 40 anos, mais ou menos. 41 Tá, anos. querido. Nunca é tarde. O que E a aí pandemia fez. É verdade, assim, o que eu, assim, infelizmente foi uma situação muito delicada e triste a pandemia, né? Sim. Mas também dentro dessa situação da pandemia foi onde surgiu oportunidades, que foi a parte tanto do meu trabalho como divulgação, como o estilete. Eu comecei a gravar vídeos dançando no salto alto. E Foi aí, na pandemia. Foi na pandemia. Aí eles me viram, me acharam um vídeo, assim como foi para Colômbia também, que eu saí do país 2 vezes por conta dos trabalhos. E aí eles me viram na internet e me chamaram para preparar as meninas para aula de passarela e dançar o samba brasileiro na abertura dos eventos de moda. Ah, tá. Aí eu fui para Itália e fui para Colômbia. Assim, o que mais te impressionou entre os dois países? Olha, eu Em gostei. relação à nossa arte? Nossa, eu gostei muito quando eu fui para Itália, porque eu achei o lugar incrível e a valorização dos profissionais não tem comparação. Não tem. Até o músico que fica, né? Você vai em qualquer lugar que você vá na Itália, tem músicos com seus violinos Na e as rua, pessoas né? param Nos para metrô. assistir. As pessoas não é aquela pressa como São Paulo, né? Que atropela até Que eu amo, um mas músico. é uma outra coisa. As pessoas sentam para ouvir, as pessoas tomam café para ouvir o músico, para assistir o que ele tem. A valorização, né? A educação. E são educação. músicos de rua. Sim. E quando eu fui para Colômbia, o que eu achei incrível que não tinha os músicos de rua, né, os artistas de rua, mas eu literalmente fui, eu passei praticamente em quase todas as escolas de dança da região que eu estava na Colômbia, porque queriam apresentar o brasileiro, porque queriam que mostrasse o samba brasileiro. Então eles são muito acolhedores, assim. Eu ia no shopping, porque onde eu fiquei não era tão grande. Certo. E o pessoal falava, olha o brasileiro. Aí Conhece passava de longe, né? o pessoal colhendo o lixo, né? Eu não sei como eles chamam lá, mas que são os nossos garis, né? Sim. E eles queriam que eu sambasse e sambavam comigo. Eu achei incrível, que é bem diferente daqui. Lá ele é artista, então literalmente É valorizado. outro mundo, né? Exatamente. É muito valorizado. Isso me surpreendeu muito. Isso é muito bom. Prova tanto que eu não queria mais vir embora lá quando eu fui pra Itália. Eu falava, Acredito. "Meu Deus, eu quero ficar aqui pra sempre. Eu mas... acredito. Mas foi muito bom. Mas foi com a trabalho, né? Foi a trabalho. Aí tem que voltar. É. Fazer o quê? Aham. É triste, mas tem que Verdade. voltar. Mas eu aproveitei bem, Daí, ó, tá vendo? Antes que a gente volte esse papinho, olha esse recadinho. Fica ligado. Progense, vem realizar. Seu sonho a gente faz acontecer. Arquitetura que vai transformar o seu jeito de
Progese Arquitetura e Reformas, transformando espaços em experiências únicas. Viu? Nem doeu. Foi rapidinho. Foi papum, literalmente. E entre Itália e Colômbia, você acha que ainda, entre o nosso Brasil, né? A Colômbia ainda está a um patamar acima na arte, Com a parte artística, sim. com a parte artística, Com certeza. né? Com certeza. Essa valorização, que é o que mais a gente pede que seja feito aqui, que nós tenhamos aqui, lá, igual eu falei, eu achei incrível porque há essa valorização. Mesmo com todo o problema do país, né? É totalmente ainda diferente. Exatamente. Olha, eles queriam que eu fizesse workshop, eles queriam que eu fizesse as aulas especiais, eles queriam que eu fosse para as agências realmente Nossa, isso é preparar os ótimo. modelos para o samba brasileiro. Então, tipo assim, eu não parei. Eu emagreci 6 quilos lá. Porque, tipo assim, eu não parava. Eles me levavam para tudo quanto é lugar. E eu falei, meu Deus, Eu vou ter um troço. E eu fiquei 41 dias lá, viu? 41 Foram dias 41 lá. dias. 41. E na Itália? Na Itália foram 14. Nossa, Foi pouquinho. pouquinho. Foi pouquinho. Mas lá eu emagreci 6 quilos, mas porque eu trabalhei muito. Mas porque eles queriam conhecer mesmo, assim. Né? Você dançou Eu dancei muito. muito. Exatamente. E assim, é óbvio que eles te viram pela internet, você em casa preso, sem poder ir para estúdio, sem poder trabalhar. O que veio assim, a ideiazinha, a lâmpada de dançar estileto? Então, igual eu falei, eu gosto de fazer as coisas diferentes. Então, bom, salto, eu sempre tive um gosto pelos saltos, só que nunca foi aflorado isso, porque eu lembro que quando eu era criança, eu achava muito bonito, inclusive eu dava muitos saltos de presente de aniversário para minha mãe. Certo. Agora entendeu, né, mãe? Porque eu sempre dava as botas e os saltos altos pra senhora. E eu dava, era presente de aniversário, era dia das mães, minha mãe gostava de usar bastante também. Mas eu nunca cheguei a colocar no pé. Você só gostava Só e achava dava de lindo o presente. salto alto, assim, uma mulher de salto, eu acho lindo. Aí eu falei, não, eu acho que eu vou pro estileto. Porque aí eu consigo gravar meus vídeos em casa, é diferente, porque todo mundo gravava o quê? Exercícios. Exatamente, As tinha os pessoas tinham que se exercitar em exercícios. casa. Aí as pessoas colocavam as lives que falava sobre alimentação e tal. Ficou muito repetitivo. Tinha as danças normais, tipo, né, zumba e tudo mais pra Aí eu galera. falei, eu vou pro estileto, mas antes eu vou fazer a gravação, eu vou tentar fazer divulgação dos vídeos nas minhas redes sociais pros comércios Pros do comércios. bairro. Aí eu comecei a gravar pra loja de roupa, Mas aí gravei você só fazia a propaganda. pra fazer a propaganda. Não envolvia a dança junto. Não, aí eu ficava lá, tipo, igual Como nós garoto- estamos aqui, sentadinho, eu falava do produto, Garoto mostrava, propaganda. não dançava. Agora o estileto eu dançava. Só que financeiramente vinha o financeiro para divulgação dos produtos, produtos. mas a dança era só para Pra divulgação. exatamente, da minha imagem, porque quem não aparece, Não é lembrado, né, não é lembrado. né? E outra coisa também que eu fiz muito importante, que aí eu fiz a arrecadação dos alimentos, de roupas, para as pessoas que ficaram sem os trabalhos, né? Sim. Eu tenho um número mais ou menos de 200 alunos no estúdio hoje, então eles ajudavam com Com o que comida, podia. com roupa. E aí eu falei, ficar em casa de jeito nenhum, eu vou fazer alguma coisa. Então eu saía também para ajudar outras pessoas que perderam seus empregos, né? E aí não tinha Ficava condições numa situação nenhuma. bem difícil. Não conseguiram ajuda nenhuma de governo, de nada, né? Exatamente. Ai, é muito complicado. Terrível. Nessa sua trajetória, com a trajetória internacional, que você não chegou... Eles só viram os vídeos lá de fora, né? Da Itália. Os vídeos de você dançando estileto. Foram representantes que levavam já pessoas para fazer os trabalhos fora que me viram aqui. Aí, inclusive, um dos vídeos que eu gravei de estileto, eu também eu tava fazendo uma dança do TikTok, a entrar em contato, e eu fiquei um pouco assustado no começo, porque eu falei, nossa, mas para fora do país assim, será que não é algum golpe, alguma coisa, Dá né? medo, não dá? Sim, aí eu consegui entrar em contato com algumas pessoas que já tinham ido através dessa pessoa, super de boa, foi super tranquilo, e
eu falo assim, financeiramente também foi muito bom, porque é outra moeda, é outro, É né? outra coisa. Também foi muito bom pra mim, todas essas coisas. essa parte também. Que eu até ia perguntar, não deu medo na hora do convite? Aí você já respondeu. Fiquei com um pouquinho, mas depois A que o gente pessoal falou, não, desconfia, né? vai, arrasa lá, porque você vai se destacar bastante, seu trabalho é lindo, meu pai. Eu fui super de boa. Ah, isso que é bom demais. Ó, como nasceu a ideia do estúdio? O estúdio, eu sempre quis ter um lugar. Porque eu sempre dependi muito de pessoas para ter um lugar para eu levar meu grupo de dança. Certo. Ah, me empresta o espaço, a sala da Ter onde ensaiar, né? Aí eu sempre ouvia assim, tá bom, eu te empresto, mas você tem que dar aula aqui de tal coisa. Era uma troca, justamente. Sim. Mas chegou uma hora que eu fiquei pensando assim, não, gente, eu preciso ganhar dinheiro também, porque se eu fizer só as trocas, né? Não vai ter renda, né? Exatamente. Aí, enfim, aí eu falei, não, eu preciso de um espaço. Aí eu consegui um espaço, inclusive é no mesmo bairro onde eu estou, já vai fazer 19 anos que eu estou, 20 anos mais ou menos. E o estúdio veio, assim, começou com as aulas de dança e hoje ele é um estúdio completo, assim. É a minha segunda casa, Ai, eu que amo aquele delícia. espaço, eu amo as pessoas que frequentam lá. Então eu tenho de tudo um pouquinho, Priscila. O que tem no Eu estúdio? tenho sapateado, eu tenho língua brasileira de sinais, teatro musical, passarela, ginástica artística, só que é sem os Delícia. equipamentos, são só de solo, né? Solo. Porque eu não tenho espaço para os equipamentos lá por enquanto. Dos aéreos. Eu tenho tecido acrobático, que já são as atividades de circo, trapézio, lira, perna de pau. Eu Ah, tenho mas tem teatro então um musical pouco de- aéreo. Tem o aéreo. Só Aham. que assim, a ginástica artística em si, ela precisa de alguns equipamentos e acessórios que eles são grandes. Grande. Sim. Cavalete, essas Exato. coisas, E né? não tenho lá espaço. Então eu trabalho solo e automaticamente já é um início das atividades circenses. Então um vai complementando o outro. Sim. Então aí eu tenho toda a parte de fitness, que é uma sala de musculação que eu atendo as mulheres, que é só atendimento para Que mulheres. delícia. E é o diferencial lá do bairro, porque tem as academias convencionais e Sim. o meu é um estúdio de treino funcional, onde eu sou o personal delas. E automaticamente eu trabalho em paralelo com as atividades artísticas. Eu tenho violino, eu tenho violão, eu tenho aula de canto, tenho uma grade de horário para cada atividade. Sim. E eu tenho um público juvenil, infantil juvenil grande, porque Nossa, bom. as crianças amam, né? Estar lá. E precisam, né? Sim, hoje Atividade faz toda uma física diferença. e toda a comunicação, não só ajuda muito no corporal e no mental, Exatamente. né? É tudo trabalhado tudo muito junto. É uma doideira, né? E tendo tudo isso agora, hoje, né? No momento atual, como foi começar para você empreender sozinho? Olha, assim, para quem vai começar com o seu curso, a parte comercial, empreendedorismo, é exatamente 3 anos. Né? 3 anos em que você realmente vai ralar, vai trabalhar, vai pôr dinheiro do seu bolso, vai dar um desespero, que dá. Né? Você Né? fala, mas da onde eu vou tirar mais? Sim. 3 anos, a partir daí o meu estúdio depois passou a se manter. Então Ele ele se paga o próprio- autossustentou. sim, exatamente, depois de 3 anos. E eu ficava meio na dúvida, viu? Porque eu ficava assim, nossa, é muito tempo, gente. Mas foi exatamente 3 anos. Hoje, realmente, são 3 anos sem salário, mas hoje eu já tenho o meu salário. Né? Sim. Hoje, nesse espaço, eu já estou lá há 10 anos. 10 anos, 10. nesse espaço. Isso, nesse lugar hoje, que é um espaço maior. Mas no bairro, o estúdio, ele tem mais ou menos 16 anos. Ah, tá, no Já total tem de 16 16. anos. Qual é o nome do estúdio? É Estúdio Estilos. Ó, Tudo em português mesmo. Não. Estúdio Estilos, e no plural. em português. Isso, em português. Nada americanizado. Geralmente o pessoal põe estúdio com S, né? O Isso. estilo também com S mudo, com 2 T's. Não, o meu é estúdio Estilo Estilos. mesmo, Em português. Isso. Qual bairro que tá localizado? Hoje nós estamos na Zona Leste. Eu estou no Cidade Líder, que é Jardim Nossa Senhora do Carmo, bem próximo de Itaquera, bem próximo de Tá ali no Aricanduva, Metrô Arthur Alvim, tudo muito próximo ali. Então tá bem localizado, Sim, né? bem localizado. Muito bem A avenida é localizado. muito bem conhecida lá. Aí, ó, não tem desculpa. Verdade. Não É tem. facinho para achar. É fácil. A galera da Zona Leste é papum pra chegar lá. Óbvio, nesses 3 anos você trabalhou em outros Sim. trabalhos ou em outros estúdios pra manter o seu. Que hora você dormia?
Olha, e me lembra quando eu era novo, né? Porque para eu não desapontar as pessoas que acreditavam também no meu trabalho, que não era o artístico, eu tentava conciliar ao máximo para tentar realmente, né, dar conta de Dar tudo. conta. E isso me lembra o meu começo, porque eu tinha que trabalhar em diversos lugares para poder conseguir pagar, juntar o dinheiro para pagar os profissionais que lá estavam, os trabalhos artísticos, enfim, eu me Os movi. materiais que você tinha que comprar pro Exatamente. espaço. Eu me movi tentar fazer tudo de uma forma para ganhar dinheiro, para arcar com o custo. Por isso que eu tô te falando que não tem como eu pensar em desistir. Né? Nunca. Depois de tanta relação, de tanto, né? Que você trabalha tanto, aí pensar em desistir? De jeito Não, nenhum. Era a última imagina. coisa que eu pensava. Falei, não, vou aguentar mais um pouco, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Fazia, dava certo, porque graças a Deus sempre foi muito bom comigo. Só tenho a agradecer. Quanto eu menos esperava, estava tudo Aconteciam as coisas, redondinho. né? Ah, Aconteciam as isso que é coisas. bom. O que você vê de diferente no estúdio, estilos, e de uma academia convencional? Ó, as pessoas falam muito isso, assim, que a energia do espaço, ela é completamente diferente. E o espaço, ele não está movido só em equipamentos, como numa academia convencional. Olha, eu respeito quem gosta da academia convencional, até porque eu já participei, mas não é o meu estilo, assim. Sim, Então você é contado como número, você faz o seu treino através de uma folha. Dificilmente hoje nós temos professores que auxiliam na academia, na né? academia, porque eles querem um tipo de atendimento como nos outros países, que é apertar o botãozinho, e aí você, né, Vai lá vai ser e faz o atendido, e se treino. não, vai na folha, vai no vídeo. Só que é por isso que eu falo que é importante você realmente estudar, porque imagina, você estuda 4 anos para deixar a pessoa fazer só, e aí você vai ver que vai vir lesões e, né, enfim, por isso que eu falo que lá acompanho, sim, não deixo ninguém fazer sozinho. O tempo todo eles estão treinando com alguém fazendo alguma atividade artística. Então, às vezes, tem gente treinando, tá tocando violino, porque tá tendo aula de violino. O pessoal Não já é? acostumou. Aí, por exemplo, tá treinando o pessoal subindo nos tecidos acrobáticos do lado das pessoas enquanto eles treinam. E são os próprios filhos dessas mulheres que treinam lá. Então, Tá é todo muito mundo junto. familiar. Então, esse é o diferencial. E eu sempre tenho alunos lá a longo prazo, porque gostam do espaço, gostam da minha forma de trabalhar, e eu também sou muito acolhedor, né? Eu gosto muito do público feminino, então sempre trabalhei com mulheres. É por isso eu ia já te perguntar, o porquê mulheres? Sempre gostei de trabalhar com o público feminino. E aí eu falei, não, vou continuar, porque é um diferencial. E é igual eu falei assim como no salto alto, a figura feminina, eu amo, assim, eu me chamo muita atenção, eu acho que as mulheres são diferentes, nada contra os homens lá que estão indo malhar, mas os Continua homens malhando lá. continuem malhando, mas os homens gostam, assim, de algo um pouco, não assim tão delicado, com tanta atenção, eles querem pegar Sim. pesos, eles vão lá, eles vão se olhar no espelho, eles vão conversar, eles vão falar outras coisas, agora as mulheres não. Vocês são mais brutos, querem fazer as coisas sozinhos, largados. As mulheres gostam da atividade diferente. Se você falar assim, vamos fazer uma dança, vamos fazer um pilates, vamos fazer, elas topam, não estão ali só para pegar peso, que é o intuito Pra de ficar ter malhadão, um Sim, corpão. sim, elas querem ter qualidade de vida. E automaticamente trabalha o quê? O psicológico, porque é bem difícil, para a vida diariamente de uma É mulher. complicado. É bem complicado, porque cuidar de filho, cuidar de casa, do marido, do trabalho e tudo mais, precisa ter um tempo para elas. E Né? esses 40, 50 minutos que elas ficam lá, faz toda uma São diferença delas, no dia a dia né? delas. É E eu amo pra isso. autoconhecimento, né? Exatamente. Autoestima, autovalorização, que eu acho que tá muito banalizado. Priscila, em questão de uma semana, você já vê a diferença na autoestima da mulher quando ela entra Eu lá. acredito. Então, você vê a pessoa entrando, às vezes não fala muito, não vem, esteticamente falando, bem com o seu próprio corpo, não vem bem vestida. Vem Uma sempre semana uma depois, deprê, né? já tem um lápis no olho, aí tem um babyliss no cabelo, aí tem uma roupa nova fitness. Né? Aí, ó. Aí você fala, ó, como muda. Já fala Faz um bom muito dia bem. mais animado. Exatamente. né? Quer conversar, né? Quer- Então, quer faz falar toda uma sobre. diferença. Eu acho, é que a gente, eu digo sociedade, né? Impõe muito a beleza, a perfeição, né? Aquela coisa, se cuidar é uma coisa, perfeição é outra, né? Então, eu acho que o seu estúdio ajuda. Sim, a ter um outro olhar para essa Exatamente. questão. Porque são mulheres que trabalham no seu dia a dia, que são mães de família e não tem aquela disponibilidade, como, por exemplo, uma mulher que tem um corpo fitness, que uma boa Sim. parte das horas
estar dentro do trabalho na área fitness. Elas não, elas têm aquele 40 minutos, mas muito corrido, 1 hora no máximo, e são mulheres que estão ali no dia a dia e hoje estão bem com o seu corpo. Estar bem e feliz é o que importa. Exatamente. O resultado estético vindo, excelente, Beleza. melhor ainda. Né? Mas se não vir, né, se a gente está feliz e bem com nós, com a Tá gente agregando em mesmo, outras coisas. Exatamente. Não é? Eu penso isso. E o polidense ajuda a fortalecer? O polidense, ele substitui literalmente uma musculação. Menina, a é mulher muito que fala difícil, eu assim, já tentei Cleiton, fazer, não dá não. é muita força. É né? muita força. Exatamente. A mulher fala, Cleiton, eu não quero fazer a musculação agora. Não gosto muito de musculação, vou parar um pouco. Eu falo, então vamos pro poli. Porque Porque o é poli muita realmente, força. o processo de definição é muito mais rápido, né? E é claro, precisa ter toda a técnica, Sim. precisa ter um preparo para fortalecimento dos membros superiores, dos braços, para poder se pendurar no polidense. Mas não é impossível, é um trabalho de formiguinha, não pode ter ansiedade, porque se me vê lá fazendo tudo que eu faço, fala, meu Deus do céu, eu não vou chegar nunca a fazer o que ele Exatamente. Fala, faz. não vou fazer isso não. É. Aí vai uma coisa de cada vez, quando você vê sua evolução é a cada aula, você está fazendo coisas lindas lá. E aí vem outra coisa também, a questão da autoestima, porque ela reconhece o próprio corpo, ela se autoconhece, porque está sempre o mínimo possível de roupas. É porque o polidense é uma coisa mais sensual. Contato de Total. pele na barra, não pode Isso. ter muita roupa. Então ela se olha de verdade. Né? Eu falei assim, qual a mulher que, por exemplo, chega ali e fala assim, eu tenho 40 minutos para fazer o que ela faz no polidense diante de um espelho. A vida corrida do dia a dia, elas não conseguem mal se olharem no espelho, né? Mal passa um batom e corre. Exatamente, lá não. Então, por isso que eu falo, eu amo o meu trabalho, porque eu realmente proporciono esse momento para a mulher. Isso muito é bom. maravilhoso. Isso é maravilhoso. Assim, a maior dificuldade que você teve, que você lembre, né? Óbvio, na construção do estúdio. Maior dificuldade, vamos lá. A que te marcou. Sim. Eu inicialmente, eu iniciei esse trabalho com a sociedade. Então eu tinha uma sócia, e aí, Ah, então não foi sozinho de tudo. no começo dele, não. Ah, tá. Eu pensei que você já tinha metido as caras sozinho. Não, eu até queria, mas como ela era minha amiga, e falou, vamos fazer junto? Eu falei, tá bom, vamos fazer. Só que uma boa parte das aulas que eram lecionadas lá, elas eram lecionadas por mim, porque a minha sócia, ela só tinha a experiência da zumba. Ah, tá. Era só uma técnica, vamos Isso, se agora o dizer. tecido acrobático, líria, polidense, fitness, Era essas coisas todo todas, seu. sim, sempre eu. Aí nós desfizemos a sociedade e foi muito traumático pra mim. Foi? Então, se a gente fala assim, olha, vamos ser sócio, Deus o livre, não quero mais. Nunquinha. Foi muito traumático pra mim. E eu foi a concordo parte com você. mais difícil pra mim, o recomeçar. É, porque você teve que se desligar pra depois recomeçar de novo. Porque você fala assim, nossa, eu tô contando os dias pra dar os 3 anos, pra esse aqui se mover sozinho. Aí deu 1 ano e 8 meses, quase 2 anos. Eu tive que recomeçar a esperar mais 3. Acabou sendo 6, quase, né? Porque no meio desse processo de 3 anos que foi rompida a sociedade. Exatamente. Nossa, Aí foi muito mais rompido. doloroso. Foi bem difícil. Nossa, complicado. Foi bem difícil. Mas, como eu também já estava conhecido no bairro, o meu trabalho, eu já moro Já te lá há um bom conheciam, tempo. né? Foi muito fácil, assim, para que as pessoas pudessem me procurar e pudessem estar comigo nesse momento. Ah, isso é muito bom, Aí foi um pouco mais fácil. Mas o recomeçar sempre é muito difícil. né? E sair desse processo, porque sociedade é tipo um casamento, né? Exatamente. Foi um tipo um divórcio. Você Sim. teve que fazer pra poder Prova recomeçar. tanto que foi uma, tipo, meio que, entre aspas, né, uma guerra tão grande que até o nome ficou uma parte pro espaço onde ficou, só que pelo fato dele ser visto como um lugar com uma diversidade de atividades artísticas, ela não conseguiu manter, né, Sim, o mesmo perfil. Assim. Exatamente. né? É porque você abrange todos os Exatamente. campos, E né? graças a Deus, aos 30 anos de carreira, eu sabia fazer de tudo um pouco. Então eu ia lá pra zumba, eu ia pro tecido, eu ia pro teatro,
E eu não sei como o pessoal me aguenta, porque a aula é com quem? Cadê a professora de balé chegando? Aí eu lá, o balé. Tipo, ai, é o Cleiton, De novo, não! Cleiton, de novo. Hoje eu já tenho, né, inclusive profissionais que me ajudam no estúdio, mas são alunos que Sim. iniciaram Titiquinho e que hoje já são maiores Profissionais. e estão lá comigo, trabalhando no estúdio e me Isso é ajudando. delícia. Isso é muito bom. Tem alguma história de transformação de alguma dessas mulheres que entraram e saíram totalmente diferente que você possa contar? Sim, eu tenho. Eu tenho um projeto chamado O Corpo que eu Desejo. Então, por isso que você falou assim, Cleiton, e o livro? Quando sai? Né? Porque... Já me veio, na hora que você sentou aí, me veio o livro na cabeça. Em breve. Eu quero muito, porque é uma experiência de vida que o pessoal fala, Cleiton, mas o que você não sabe fazer? Mas assim, não é o que eu não sabe fazer, é que eu me permito aprender. Então, eu não fico ansioso lá esperando. Não, Você não espera a vida passar. Não. Eu tenho um tempo agora, então eu vou fazer tal coisa. Eu Exatamente. gostei disso. Igual agora, eu vou fazer um curso que eu sempre tive vontade de fazer, que é o de Triton. Sabe aqueles sereias que ficam dentro do aquário? Sei. Eu sempre quis fazer um curso daquele. Só que eu só via internacional. Agora eu vi que tem... nunca eu vi vi que isso. que tem um em Cotia, que inclusive é novo. Nossa. Aí eu falei, 4 dias de curso, já vai eu fazer o Lá curso. vai ele se Vai. meter no curso. Daqui a pouco tem um aquário lá no estúdio, eu lá dando as aulas de sede. Daqui a pouco passa assim no estúdio, tá a pessoa no aquário, na vitrine, né? Do Exatamente, estúdio. que é todo espelhado mesmo. dentro do aquário. Só Um que sereio. isso, é o sereio. Mas é isso, ó, é não ficar parado. Então eu tô Exatamente. o tempo todo Em movimento. e querendo aprender coisas novas. Então o que acontece? Eu tenho um projeto chamado O Corpo que eu Desejo. Certo. As mulheres têm uma dificuldade muito grande para emagrecer, mas a gente sabe que se você come muito bem, você pode ficar eternamente na academia, que o resultado não vai vir. Exatamente. Porque você vai ficar lá treinando, come muito bem, mas é diferente de comer saudável. Ou você vai ficar comendo saudável e também e não for para academia, vai ficar eternamente, não vai ter uma evolução. Então é um conjunto. Então, às vezes, a dificuldade delas para emagrecer é exatamente isso. Então, esse projeto Corpo que eu Desejo, eu auxilio durante 90 dias ela num grupo de WhatsApp e eu também gravo os programas junto com os profissionais, porque a gente tem um pequeno estúdio dentro do estúdio, e eu gravo com alguns profissionais que dá dica para essas mulheres, e eu gravo esses vídeos para mandar dentro do grupo de WhatsApp. Entendi. E elas precisam emagrecer 8 quilos em Tipo 90 uma mentoria. dias. Exatamente. E a quantidade é 8 quilos. E eu tenho uma história de uma moça que ela emagreceu 16. Eita, 16 quilos. Conseguiu 16 quilos em Muito 3 meses. bom. Então, ela mudou muito, assim. Ela literalmente uma nova mulher. Inclusive, a gente coloca, né, o vídeo, mas é que se literalmente se dedicou, abriu mão de doces, mudou completamente a rotina de alimentação. E ela é uma referência, assim, de uma transformação. Existem muitas, mas a que mais chama a minha atenção nesse período que eu estou, né, nessa área Foi fitness, ela. foi ela. Porque mudou visualmente falando, a questão dos hábitos, né, de alimentares, enfim, profissão, ficava assim, não, amo as mulheres do lar, mas se você quer algo além disso, né, e por conta dela estar acima do peso, obesa, ela não tinha Essa vontade de ir atrás de outros Exatamente. Aí hoje tem uma nova profissão, objetivos. Aí, ó. né, enfim, conseguiu realmente Se reergueu. ver a vida de uma forma diferente. Isso é tão bom quando a nossa profissão chega nesse ponto, né? Sim. Tipo, de ajudar literalmente alguém Alguém. a chegar onde sempre desejou e de repente achava que não conseguia, Você né? acaba fazendo parte da vida daquela pessoa, né? Porque igual eu falando pra você do meu professor de dança, o primeiro, o Netinho. Então, ele fez sempre- parte, ele vai fazer Exatamente. sempre E parte eu da sua sempre vida. vou falar dele quando alguém tiver que falar, me questionar sobre a minha vida, né, Exatamente. artística. Da onde veio? Exatamente. Por quê? Sua inspiração. Sempre tem, além dos artistas, óbvio, mas tem uma pessoa de verdade, visível, palpável, Que ajudou. que deu um né, empurrão. que deu um empurrão. né? Porque às vezes senão a gente também não sai do lugar, Sim. né? O que significa sucesso hoje em dia pra você? Olha,
o segredo é um passo cada vez. É isso que eu tenho feito, assim, você não ter pressa. Porque você ter pressa, você vai querer desistir, porque não vai vir do dia para a noite. Então é um passo de cada vez. E o tempo todo ser humilde e respeitar as pessoas que estão do seu lado. Com certeza você sempre vai estar lá no pódio, né? No primeiro, segundo, terceiro, não interessa, mas você vai estar lá. Porque é difícil hoje, eu falo assim que as pessoas, elas estão cada vez mais difíceis, assim, por N motivos, não é um específico. Então, quando você encontra uma pessoa que realmente está ali para te ajudar, para ver você como ser humano, para poder ter a empatia, de você saber, faz toda uma diferença. Exatamente. É todo, como que se diz? É um outro sentido, Sim. né? É totalmente um outro sentido. Prova tanto, Priscila, que olhando para esse lado, na época da pandemia, todas as minhas alunas e os pais, eles pagavam as mensalidades do estúdio sem ter aula. Por isso que eu não fechei o espaço. Então, eu sou eternamente grato a essas pessoas que Porque tiveram senão esse você olhar. teria fechado. Porque se eu não tivesse um olhar diferente também para essas pessoas, não ia ser Não. recíproco. Porque ia ser mais uma academia, vamos se Exatamente. dizer assim, E né? mais uma porta sendo fechada, né? Exatamente. Mais um desempregado, né? Exatamente. Vamos se dizer assim. Meu Deus. O papel da arte. O que você acha que transforma o outro ser? O Olha, que ela envolve para transformação de uma outra pessoa? eu acho que tanto a arte quanto o transporte, o transporte público é uma porcaria, não transforma nada, né, gente? Transporte, a gente... pelo amor de Deus. Gente, da onde eu tirei transporte? Mas É o tudo bem. transformar. É verdade, tem um T aí. Né? Tem um T. O transformar. Os esportes, eles transformam, né? Eles fazem uma mudança muito grande na vida das pessoas. Então, a parte artística, ela envolve tudo, movimento, ela envolve a parte psicológica. Quantos adolescentes entram no meu estúdio com a crise de ansiedade, que entram tudo bichinho do mato, não quer nem falar bom dia nem oi, são extremamente tímidos. E aí saem outras pessoas, se transformam. Quantos entram lá e não falam nem bom dia e não tem às vezes essa referência dentro da escola e até dentro da própria família. Exatamente. Saem lá falando com todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, se transformam em pessoas extremamente educadas, aprendem a respeitar regras. Então, transforma mesmo, né? E o esporte e a arte têm esse poder. Então, quando a pessoa fala assim, mas estou pensando se eu coloco meu filho no teatro, na dança, coloca. Porque isso vai fazer uma diferença muito grande na vida dele. Na vida adulta ele vai ver o quão foi bom Exatamente. ele ter feito, não é? É muito complicado. Para você, hoje em dia, 2026, como está a evolução do mercado artístico? Na área da dança, da moda? Eu acho isso bem delicado ser falado, porque assim, mas ao mesmo tempo eu gosto de falar, mas tem algumas pessoas que acabam meio que julgando e às A vezes gente é até falando julgada toda mal hora. o tempo todo. Mas, gente, hoje, TikTok. Aí a pessoa fala assim, eu sou dançarino, eu sou profissional da dança. Com as dancinhas do TikTok, respeito, até eu às vezes me envolvo, mas não gosto muito. Mas as pessoas se acham o profissional hoje por fazer os vídeos do TikTok. As pessoas se acham profissional como um apresentador, como um artista, sendo influencer, e às vezes mal sabe falar diante das câmeras, fala o português muito errado. Exatamente. Né? Enfim, fica difícil porque aquele que estudou, aquele que tem uma carreira de 31 anos... Aquele que investiu ali. Exatamente, acaba sendo comparado àquele que está... e acabou iniciando desvalorizado, ali, né? Aquele que enfim, faz as dancinhas e mostrando o popô diante das câmeras, rebolando até o chão. Como pode comparar uma pessoa com a carreira de 31 anos? Com o trabalho que eu faço, ou que os outros artistas fazem. Então, eu fico um pouco revoltado nesse sentido. Meus alunos falam, prof, vamos gravar um vídeo de TikTok? Eu gravo com elas, amo. Eu amo por elas. Sim. Mas se eu tiver que gravar os vídeos de TikTok, eu não vou gravar, porque não é dessa forma que eu quero ser visto. Entendi. Quero ser visto
Pelo meu Pelo trabalho, pelo trabalho. reconhecimento, a transformação que se valorização. faz ali dentro nas pessoas. A valorização do A seu valorização. tempo dedicado ao estudo para Exatamente. trazer o melhor para os seus alunos. As técnicas. Existem Exatamente. milhões de pessoas que sabem que acham que desfilar é só andar. Não, Aí as mães não colocam, às vezes, os filhos para fazer isso, que onde os outros querem arrancar dinheiro delas, porque quer colocar numa passarela para desfilar, mas a pessoa nem sabe. Aí por quê? Porque o outro que desfilou, que tá no TikTok, mas não sabe técnica, não sabe como funciona. E a gente que sabe, que estudou, que tem um histórico para isso, que saiu do país para estudar também, Sim, acaba sendo visto como aquele lá. É isso que eu fico um pouco revoltado. Por isso que tá difícil. aí vem a desvalorização do verdadeiro Do profissional. verdadeiro profissional. Aí acaba ficando tudo na mesma panela, né? Uhum. Aff, Maria, cuidado que a panela explode às vezes, viu? Com tanta gente assim, misericórdia. É o que mais Você acha que os influencers, é, óbvio, né? Não tô dizendo todos, mas eles ocuparam um espaço artístico muito repentinamente Sim. e, tipo, tiraram outras pessoas com mais qualificação, vamos se Sim. dizer assim, mais estudo. É porque hoje, como tem uma Do porta mundo. muito aberta das pessoas verem por conta das redes sociais, por conta da internet, se for do agrado do público, aí, independentemente dele ter estudado ou não, ele vai ser levado para os outros lugares, porque o povo gosta daquela pessoa, né? Mas gostar, a gente gosta. É uma coisa. Mas tirar um profissional, como eu falei, que estudou, que se dedica, que investiu na sua própria carreira para colocar um outro, porque ele é querido pelas pessoas, porque faz os vídeos, eu acho um pouco injusto, né, isso. Há um também acho. investimento de tempo, de dinheiro, enfim, De tudo, né? de tudo, De vida, de vida. né? Eu também acho. Ah, esse Cleiton de hoje, né? O que ele diria pro Cleiton de 17 anos? Olha, mesmo fazendo tudo que eu fiz lá atrás, eu falaria assim, eu acho que você poderia ter feito mais, naquela época. Naquela época, já Sim. fazendo tudo que já tinha feito? Eu acho que poderia ter feito um pouco mais. Eu acho que eu poderia ter avançado um pouco por exemplo, ter entrado na minha faculdade mais cedo, porque eu entrei com 33 anos. Entendi. Mas eu fui, como eu falei, um passo de cada vez, dentro das minhas possibilidades. Mas eu falaria pra ele, eu acho que você poderia ter aproveitado um pouco mais essas oportunidades para que você fosse um pouco mais além do que eu sou hoje já. Mas será? Eu- Como eu- você diz, não se cobra tanto, pensa no tempo, Sim. né? A gente se cobra tanto. E se comparando às outras pessoas, porque depois você chega e fala assim, nossa, ó, na minha época a gente pegava aquelas filas gigantescas, assim, para você fazer um curso, uma aula em algum lugar, tinha que pegar uma senha, esperar meses. Exatamente. Hoje, você não tem mais isso. Encontra, por exemplo, um Cleito da vida que te dá a oportunidade lá dentro do estúdio para você fazer aquilo que você não pôde fazer quando você era jovem. E aí você percebe que pessoas assim não agarram a oportunidade e não tem aquela valorização. E é isso que eu falo, que talvez eu deveria ter feito mais, assim, para poder chegar ao que eu tenho hoje mais rápido. Ah, tá, entendi. Pra aproveitar um pouco Ter mais. aproveitado mais. Exatamente. Né, não... Porque igual eu falei, ó, vou preencher uma ficha hoje para fazer igual recentemente eu preenchi uma ficha para uma empresa de chocolate, que eles precisavam de um homem de acima de 40 anos para fazer tecido acrobático e descer comendo uma barra de chocolate no tecido. Certo. Aí eu preenchi a ficha e coloquei que eu tinha 47 anos. Aí eu cheguei para fazer O teste, o teste, aí a pessoa falou assim, nossa, não, mas a gente quer uma pessoa com a expressão de mais velho, de... Aí eu fiquei pensando assim, gente, mas enfim, aí eu fiquei tipo, né? Tipo, ui! Aí eu falei, não, aí essas coisas que eu falo que eu acho que eu deveria ter, Né? ter feito mais, Ah, indo mais atrás, Atrás. assim, sabe? mas aqui, que nem você mesmo falou, tempo, O tempo. o tempo. Uhum. É que hoje, o processo seletivo, a gente, com mais de 40, já tá velho. Ou aí, às vezes, a gente preenche essas fichas de 40 a mais, aí às vezes você chega lá, se surpreende porque te acham muito, com a aparência muito de novo, aí não quer Aí te não querem passar. fazer. Ou acha que
Enfim, Bom, aí, né? A gente fica naquela corda bamba, vai ou não vai? O que o povo quer, na verdade, né? sim. Não dá pra entender. E aí quando eu falo disso, é aproveitar essas oportunidades, por exemplo, desses trabalhos que eu poderia ter feito muito mais antes de chegar à minha idade, Da sua 47, idade que é que o que tá. eu tenho hoje. Uhum. Né? Agarrado mais. Sim, sim. Mas é que você estava também estudando, você estava se aperfeiçoando, você estava trabalhando, Exatamente, né? tem esse lado. Tem né? esse lado. Que não tinha como você fugir das coisas. Falando em fugir, tem mais um recadinho aí pra você. Segura. A gente já volta. Eleve o nível da sua marca. Design gráfico e gestão de mídias sociais. Com identidade visual premium. Siga @Marmox Design e entre em contato. Voltamos aí, ó. Nem tá doendo nada, tá um papo gostoso aqui que você nem sabe. Falando nisso, quantos musicais você já fez? Uau, fiz bastante, viu? Porque, Tanto contratado ou coreografando? olha, no estúdio, eu sempre faço a estreia dentro do meu próprio espaço. Certo. Então, eu tenho ali 2 musicais cada ano. Dois por musicais, ano. 2 por ano na parte de teatro musical, porque eu tenho uma turma de crianças, que hoje tem em média mais ou menos de umas 40, e tem uma turma de adultos que tem em média mais ou menos de 25 adultos. Nossa, Então é um bastante, musical né? para cada um deles. Sim. Só que eu tenho circo. Aí tem que ter um musical de circo. De que circo. Inclusive nós vamos estrear um agora dia 25, que é o Avatar. É Adoro. um musical circense. Inclusive está convidadíssimo para ir lá se Ó. quiser assistir. É muito legal. Meus alunos assim, são bem dedicados e eles fazem coisas assim de Extraordinária. você ficar, né, de queixo caído Gosto com eles no assim. tecidos. Né, tecido acrobático, perna de pau, lira. E aí eu tenho a modalidade, por exemplo, de passarela. Aí eu tenho um evento que eu tenho que fazer de passarela. Aí eu tenho a modalidade, por exemplo, de polidense. Então eu tenho que ter uma apresentação de polidense. Então o espaço ele é movido a apresentações. Então dentro dos espetáculos musicais eu coloco essas modalidades. Ah, então tem muito espetáculo. Então, eu já fiz bastante mesmo, assim. Tem hora que eu até falo, qual o próximo que eu vou fazer? Porque eu já fiz esse, eu já fiz esse. Tipo assim, precisa de mais novidade. Eu quero outras coisas. Ou até escrevo, né? Também. As histórias para poder fazer, né? Você também roteiriza. Aí eu tenho um professor de teatro, que é o Eduardo Saliveira, que me ajuda também, ou até mesmo ele escreve e a gente reproduz, né? A gente acaba Sim. produzindo, na verdade, o espetáculo conforme aquilo que ele escreve. É, porque senão você também não dá conta também de sim. roteirizar tudo. Sim. Pelo amor de Deus. O que mais você deseja realizar profissionalmente? Eu tenho um sonho, que inclusive eu tenho achado, tentado procurar outras alternativas para que isso aconteça rápido, mas eu ainda acho que vai demorar um pouquinho, que é, pelo fato de eu vir de uma história artística, eu gostaria muito de ter todas essas modalidades embaixo de uma lona de circo. Então eu queria ter uma lona de circo grande assim, sabe? Para que eu pudesse colocar todas essas modalidades dentro da lona Da de circo. lona. E não de um prédio ou de um galpão. Dentro de um circo. Exatamente. Porque o que falta eu falo que é o espaço ser o artístico mesmo, assim. Que você olhar e falar, nossa, ali deve ser alguma coisa artística. Então, ou seja, uma lona de circo com tudo lá dentro. Da representatividade. Exatamente. Da arte, né? Mas você chega lá. Ia ser bem diferente, ó. Por isso que eu Ia, falei que eu sou total. diferente. Porque imagina, você vai falar assim, um espetáculo teatral. Aí a pessoa acha que vai no teatro, mas não é. É no no circo. Então, Isso é tipo, muito bom. traria uma outra visão, assim, também, né? Sim, uma outra Mas visão esse artística. é meu sonho, viu? De Não, ter calma. essa lona. Sonho pode ser realizado, É. né? Quais os próximos projetos pro estúdio? Eu tenho agora o Avatar, né? Que vai estrear. Aí nós vamos ter a Princesa e o Sapo, que é em setembro. É logo um, porque praticamente um atrás do do outro. outro. Porque, por exemplo, o Avatar é com circo. Aí depois a Princesa e o Sapo é com a turma do teatro dos adultos. Ah, tá. Aí ainda esse ano eu encerro com a banda, que é o aniversário de carreira.
Aí esses são Então, os projetos ainda. praticamente, Já está fechado, já tá toda a fechado. estrutura. Só que aí tem outros trabalhos também de fora, igual nós vamos estar agora num festival de dança no Parque Aquático em Piracicaba. Então tem esses trabalhos fora também, mas que não leva tanto tempo, igual um espetáculo que fica em cartaz lá, sim. 4 finais de semana, e aí o pessoal vai lá, paga ingresso, entra no espaço para assistir. São trabalhos menorzinhos, né? Não, mas que atinge Sim. um público específico ou não, né? Ou não. Do bairro. Mas quando você apresenta o espetáculo no estúdio, também tem compra de ingresso? Tem a compra de sim, ingresso. porque senão... Aí a gente faz a divulgação, Senão não nas cabe redes todo mundo. sociais, tem carro de som que sai lá na região para falar. Entendi. E aí eles compram os ingressos antecipadamente, como acontece no teatro, e acabam assistindo lá. E o espaço, ele fica literalmente como um teatro, porque a gente adapta o espaço inteiro Pra um para palco ficar. de Então, por exemplo, teatro. equipamentos de musculação, tudo isso tem um lugar específico para guardar, então o espaço fica vazio e comporta 120 pessoas sentadas a cada sessão de Nossa, apresentação. bastante. Cabe muita gente. Sim, Né? 120. Tem às vezes teatro menorzinho, Sim. mas cabe muita gente Cabe mesmo. bastante. Nossa, isso é muito bom. Tirando esses projetos do estúdio, tem projeto particular de vida? Bom, eu não falei com você desde o começo, mas eu também gosto muito de costurar. Então, assim, minha primeira opção, depois que eu da dança, era falar assim, não, eu quero fazer um curso de moda. Mas sempre Ficaria foi ali, muito- né? Paralelo. Sim, mas sempre foi muito caro, não tive condições de pagar. Sempre foi, até hoje é. Então aí eu lembro que quando eu tava com meus grupos de dança, de axé e tudo mais, a gente gastava muito dinheiro com costureiras. Então eu falei, Figurinos são mãe, caros, né? me dá uma máquina de costura de presente. Pra que isso, filho? Uma máquina de costura. Aí me deu uma máquina de costura de presente e eu fui ralando lá pra entender como que fazia as costuras. E aí eu vim, foi uma calça, uma camiseta, um figurino. E quando eu vi, eu já estava costurando. Então eu tenho um projeto que ainda não consegui tirar do papel pra levar pra parte prática, mas por conta do acúmulo de coisas pra fazer, que é a parte de costura para Parte da moda, da né? moda para o espaço. Porque, por exemplo, os figurinos do teatro musical também sou eu que faço. Mas se eu desse um curso, por exemplo, lá dentro, para as mães, para os próprios alunos, talvez seria uma responsabilidade que não seria mais minha, mas Exatamente. o próprio grupo que fizesse o curso de costura já faria os próprios figurinos das peças de teatro. Olha, ó. 2027 tá aí já. Sim, né? eu quero muito assim também. Só Porque que aí, igual eu seria falei, é muito tanta bom. coisa, né? Que aí, para uma pessoa só administrar, porque eu sou sozinho, eu administro tudo sozinho. Você faz desde de abrir as portas do estilo, A parte até administrativa, até a parte prática, lidar com as tudo. pessoas, enfim. aula, matrícula, pepino Sim. e coreografia e tudo mais é com Tudo. você, Tudo. né? E durmo, viu, gente? hã? Gosto de dormir. Não sei que horas, mas ele Mas dorme. é que eu sou muito de otimizar meu tempo, né? isso Igual que é agora, eu tô bom. aqui com você, mas eu tenho um tempo certinho pra eu chegar lá no estúdio. Certo. Se eu fujo disso, já fico, tipo, estressado, já falo, não Já deu fala, pronto, não deu certo. Ai, Mas eu otimizo muito, assim, Sim, tudo isso é muito marcadinho. bom. E eu vou na régua, assim, certinho. nossa, eu queria ser assim. Tem gente que tem dificuldade, Eu eu tenho não, um pouco sou de assim. dificuldade às vezes. Às vezes eu dou umas escorregadelas. Bem escorregadelas. Ai! Deixa o endereço do estúdio. Tá. Aonde podem encontrar nas redes sociais o estúdio. Bom, as redes sociais é estúdio, como eu falei anteriormente, em português, estilos, no plural, oficial. Isso é o Instagram. Isso, Instagram. Estúdio Estilos Oficial. O meu particular é Clayton, K-L-A-Y-T-O-N, Estilos. Aí esse é o meu particular, o Instagram também. Agora o estúdio ele fica na Avenida Maria Luísa Americano, número 927. Então eu estou do lado do Parque do Carmo. Tá pertinho. Tá bem pertinho. Tá bem pertinho, tudo muito pertinho. Agora a gente tá acabando, mas foi muito bom esse bate-papo. amei. Quando Gostei você muito. colocar em prática a moda, você volta pra contar. Ah, eu quero sim, saber eu quero. tudinho, Quero tudo. Vamos lá. O que te conecta com a vida? A dança. Como você gostaria de ser lembrado?
Tanto quando você um dia for ou ainda estiver aqui. Não é só nenhuma palavra, não, né? Não. Tá. Ou diferente. Eu quero ser lembrado ou diferente, porque a pessoa fala, nossa, mas de onde você tirou essa ideia? De onde você fez isso? Não, eu sei diferente. Né? O diferencial, Sim. ele chega, Fala ele assim, chega Cleiton longe. era diferente. Né? Porque as pessoas acham que ser diferente, às vezes, é ser maluco, né? Ou querer... Mas é aí que você chega longe. Sim, sim. Né? Eu acho muito isso. Deixa uma mensagem pra nossa galera, nossos conectados. Tá. Olha, no ramo artístico, né? Como eu falei, é difícil. Mas a primeira pergunta que você falou pra mim, você pensou em algum dia desistir? Gente, não desista. Se é um sonho, todo mundo fala isso, né? Se é um sonho, não desista. E tá certo. Não deve desistir. Dificuldade a gente encontra em qualquer lugar. Então é levantar sempre muito motivado com você mesmo, com a vida e fazer a diferença. Fazer o seu dia se tornar um dia diferente. E você vai ver o quanto isso é positivo para as suas conquistas. Então não desista. E também é algo que eu gostaria, assim, eu sempre falo nas minhas entrevistas, parem de reclamar. De achar que o artista nunca tem nada, sempre é muito difícil. Não, gente, chegou o momento agora de não reclamar mais dessa forma, não. É fazer diferente, é chegar e falar assim, tá dando certo, eu não vou desistir. Você ser referência para muitos. Sim. Não é porque eu já ouvi muito isso. A pessoa fala, nossa, eu passei isso. Ai, tá difícil. Ai, eu desisti. Ai, não, gente, não é isso. Você que faz a diferença. E se for ver a área artística, a gente sempre vai passar por isso. Exatamente. Não é é? normal, gente. É isso em qualquer lugar. Você vai para uma empresa, você vai trabalhar, vai ser assim. Você vai na faculdade, vai ser difícil. É um dia após o outro. É tudo. Cansaço, prova, trabalho, família. Difícil também. Tudo difícil. Então, se você desistisse de tudo, né? Não é? A gente desistiria da vida. Exatamente. Eu Não. amo viver, gente. Tá Eu amo dormir louco. também, mas eu amo viver. A gente dorme e vive, dorme e vive, dorme e Exatamente. vive. Não é? Isso é muito bom. E vou te dar um presente para você poder lembrar do nosso podcast. Você pode entrar, eu deixo você entrar na câmera, tá? Eu deixo. Que legal. Adoro presentes. Para você poder tomar café ou chá, o que você gostar, para você lembrar do nosso podcast, podcast. Conectados. Ah, que lindo. Olha, gente. Aí, ó. Foi muito bom ter você aqui, saber a sua história, que é maravilhosa mesmo. É de encorajar muita gente que tá não só na arte, mas tá querendo desistir de outras carreiras, né? Que a persistência, o estudo é importante. Muito importante. Muito obrigada, Obrigado, eu Cleiton. que Foi muito agradeço. gostoso. Espero vê-la lá no meu espaço, Não nas estreias desses espetáculos. Pra você Vou falar, ver- nossa, olha que legal. Vou me agendar para poder tentar ir pelo menos um deles. E se eu não voltar aqui com o projeto de costura, talvez eu volte com o projeto do livro, né? Porque, Um dos dois. Ou os dois. Né? exatamente, tem Porque muita eu vou te história. cobrar o livro. Sim. O livro eu Eu vou. preciso escrever, mas eu vou escrever ainda, você vai ver. Eu sei que você vai achar um tempinho, uma brecha para escrever. Vai escrever. Eu tenho certeza disso. Galera, esse foi o programa de hoje, gostoso. Bate-papo sobre arte, dança, movimento. Então, se mova aí. Fala em se mover, você não é inscrito ainda no canal? Não tá. Gente, você é doida? Ficar fora dessas histórias malucas ou que te inspirem? Não. Clica aí, já segue. Se inscreva no canal e balanga o sininho para chegar a notificação. E até semana que vem com mais um Conectados. Beijo! Conectados com Priscila Menucci. Vem ficar ligado, cola aqui no canal. Conectados com